Atos, capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 16, tá bom? A palavra do Senhor diz: enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus, e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram: o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram: parece estar falando de deuses estrangeiros. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram: pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos seus membros: homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois enquanto eu andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos seus próprios poetas, somos descendência dele. E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que Ele designou e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Presta atenção agora. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Outros, porém, disseram: queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do conselho, uma mulher chamada Damares e alguns outros. Fecha o olho, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua presença nesse lugar. Obrigado porque nesse sábado, Pai, a gente já pôde adorar ao Senhor Jesus com intensidade, com o nosso coração. Também nesse sábado, Pai, nós já lançamos algo que o Senhor tem colocado no nosso coração, que é a nossa conferência que vai acontecer em 2 momentos, Pai. Mas sobre todas as coisas nós estamos aqui, Senhor, nessa noite para sermos ministrados pela Tua palavra. E é diante dessa palavra que nós queremos nessa noite sermos transformados, sermos lapidados, sermos confrontados, Pai. E que o Teu Espírito Santo encontre agora lugar em cada coração aqui, para que a gente possa, Senhor, crescer com esse tempo e com a ministração. Eu vou explicar um pouco aqui o porquê que eu acho incrível essa situação. Mas a verdade é que todas as vezes que eu leio esse texto, eu faço a seguinte oração para o Senhor. Eu falo: Senhor, me dá o mesmo sangue nos olhos de Paulo, para falar do Senhor Jesus para as pessoas. Eu tenho esse desejo, quem aqui tem esse mesmo desejo aí? Então eu quero que você fale isso agora. Se você puder, ergue a sua mão assim, ó, ergue a sua mão agora, e diga assim: Senhor Jesus, dá para mim, Senhor, o mesmo sangue no olho, para falar de Jesus, para quem eu tiver oportunidade. Cara, por que eu digo isso? Porque é para quem eu tiver oportunidade.
Cara, por que eu digo isso? Porque é maravilhoso isso que Paulo faz. Mas eu quero falar hoje com vocês, eu quero aprofundar um pouco aqui, numa palavrinha muito simples que é ambiente. Hoje eu quero falar com vocês sobre ambientes. Por quê? Porque hoje existe uma lógica, que na maioria das vezes é uma lógica coach, de que você é moldado pelos ambientes que você frequenta. Quem aqui já ouviu isso? Se você não ouviu, é só você entrar agora no Instagram de algum coach e você vai ouvir essa frase, de que o ambiente, ele molda você. Há muitas pessoas que têm falado sobre isso e até faz sentido, mas frases como, por exemplo, os ambientes que você frequenta são determinantes para o seu futuro. As mesas que você senta, que você acessa, dizem muito sobre que tipo de pessoa você será. Também, muita gente diz hoje, gaste tempo em mesas estratégicas, provoque oportunidades que te colocarão ao lado de pessoas que têm a mesma mentalidade de crescimento que a sua ou acima da sua. E até algumas outras frases mais antigas que eu lembro, principalmente dos meus pais, dizendo para mim que é: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Também aqui está falando sobre ambiente, o ambiente que você se coloca. E até uma outra frase, que essa é, no contexto político principalmente, muito discutido. É uma frase que diz que o homem é fruto do... O pessoal ainda não teve essa aula de filosofia, mas há uma frase muito famosa de um filósofo e político, não sei se ele era político, acho que não, mas ele era escritor, ele era um teórico, um filósofo muito importante, chamado Jean-Jacques Rousseau. Chique demais. Pastor citando Rousseau na pregação. Ou ele é intelectual demais, ou ele está em pecado, é um dos dois, né? Mas olha só, essa frase é de Jean-Jacques Rousseau, e por que ela é muito discutida? Simples, porque Rousseau acreditava que nos meios onde a pessoa ela é inserida, esse meio define a possibilidade da sua vida, simples assim. O que eu quero dizer com isso? Como se fosse assim, alguém que nasceu num lugar onde a criminalidade é grande, ele muito provavelmente, quase com certeza, será um criminoso. Essa frase hoje em dia ela é muito discutida, principalmente no âmbito político, quando há uma galera que diz o seguinte, que, principalmente nas discussões de cotas, por exemplo, de que diz, essa pessoa nasceu num meio menos favorecido, ou essa nasceu, então isso determina o seu futuro, e está tudo bem, a discussão aqui não é essa. Não é se o homem é fruto do meio, não é o quanto o ambiente vai influenciar ou não a questão profissional, não é essa a discussão. Eu só estou querendo te mostrar de que essa discussão sobre ambientes, ela é muito antiga, mas hoje em dia, mas a questão aqui não é simplesmente falar sobre ambiente. Porque, sinceramente, há até verdade sobre, pensando no contexto profissional, de se você se colocar em ambientes de pessoas mais inteligentes que você, naturalmente você vai crescer com isso, faz sentido. Não é essa a discussão. A questão aqui, o ponto-chave dessa discussão está exatamente no motivo pelo qual as pessoas tanto falam do ambiente hoje, que é a influência. É sobre isso. Quando as pessoas falam hoje sobre ambiente que você se coloca, na verdade as pessoas estão falando que na verdade os ambientes onde você é influenciado. As pessoas, nós falamos tanto isso porque a discussão então é o quanto nós somos influenciados. Por isso que se discute tanto de ambiente, porque se você é alguém influenciado, naturalmente você precisa se colocar nos ambientes melhores ou superiores. Mas principalmente isso nos dias atuais, no dia a dia que a gente vive hoje, isso pode ser um perigo quando a gente fala sobre eu e você sermos influenciados, a ponto de um ambiente definir quem eu e você somos. Porque hoje em dia há uma quebra de tradições muito grande, principalmente nas questões familiares, por exemplo.
há um enfraquecimento dos valores cristãos, há um enfraquecimento da fé, pessoas confundindo libertinagem com liberdade, ou seja, as convicções das pessoas estão ficando cada vez mais fracas, e é por isso que tanto se fala sobre os ambientes, porque se as nossas convicções estão ficando mais fracas, consequentemente eu e você seremos mais influenciados. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Quem não estiver entendendo, fala: socorro, Jesus. Mas hoje também há as ferramentas que moldam as opiniões e comportamentos poderosos, que são rápidas, são acessíveis e fazem com que as nossas convicções sejam fracas. Por exemplo, a rede social deu voz para qualquer tipo de louco falar o que quiser. Basta você ver o que está acontecendo aí recentemente, do vídeo que o Felca fez denunciando um cara. Mas o que mais me impressiona, graças a Deus esse cara está preso, mas o que mais me impressiona era a quantidade de seguidores que esse cara tinha, a quantidade de pessoas que viam o que ele fazia e está tudo certo, assistiam e até valorizavam o conteúdo que ele fazia. A internet hoje deu voz para um monte de gente louca. Tem gente que você segue na sua rede social que, se fosse um desconhecido, se fosse da tua sala de aula, por exemplo, você diria: eu jamais vou dar bola para esse louco. Mas às vezes esse louco ficou famoso na rede social e você é um dos seguidores dele, porque a internet deu isso. A publicidade tem algoritmos trabalhando constantemente para influenciar você, para mudar a sua opinião, para trazer para você um desejo, uma necessidade. E até por isso hoje uma das profissões, não sei se você sabe, uma das profissões mais desejadas pelas pessoas é ser influencer. As pessoas, elas querem ser influencers porque tem público. Ou seja, o motivo pelo qual se fala muito de ambientes hoje, que determinam a nossa vida, é porque a maioria de nós estamos, sem perceber, assumindo uma skin. Falei agora jovem, né? Porque eu e você estamos assumindo uma skin de influenciados. Porque eu e você, a gente está assumindo de que nós, seres humanos, fomos feitos para sermos influenciados. Mas, presta atenção nisso agora. O Evangelho, se você começar a ler ele, é claro que eu e você seremos influenciados em algum momento, inclusive pela própria palavra de Deus, sem precisar de um ser humano falando algo. Mas a questão é que o Evangelho nos chama para algo maior. O Evangelho te chama não apenas para absorver a cultura que é falada para você. O Evangelho te chama para ser um agente de transformação na cultura. Deus te chama não para ser influenciado e se moldar pelos ambientes. Não, Deus te chama e te colocou nos ambientes onde você vive para que você seja uma influência nesses ambientes. Principalmente porque eu e você carregamos o Espírito Santo de Deus em nós. Você tem acesso direto à palavra do próprio Deus. Nós conseguimos através dela ter uma percepção verdadeira e real e individual sobre quem Deus é, sobre quem nós somos, sem precisar que alguém diga para mim alguma coisa. Eu e você carregamos uma verdade absoluta, que é Jesus. Eu e você carregamos a boa notícia do Evangelho, que traz liberdade que tantos procuram por aí, que traz paz que tantos procuram por aí. Ou seja, presta atenção nisso, você foi chamado não para ser moldado pelo ambiente, mas para transformar os ambientes pelo poder do Espírito Santo que há em você. Você foi chamado para moldar os ambientes. Você não foi chamado para se mover de acordo com ele. E quando eu digo isso, eu digo até mesmo dentro da igreja. Às vezes nós estamos no ambiente da igreja e a gente olha para pessoas ao nosso redor e a gente vê pessoas frias,
pessoas desestimuladas com a fé, e às vezes a gente começa a reclamar disso, ou a gente reclama da própria igreja por conta disso. Às vezes a gente fica igual a essas pessoas, mas presta atenção numa coisa: alguém que entende que foi chamado para ser uma influência e não um influenciado, alguém que entende que foi chamado para transformar os ambientes e não se mover de acordo com os ambientes, quando vê alguém que está frio na fé, começa a queimar mais para que o outro também pegue fogo. Você está entendendo isso que eu estou falando? Ou seja, nós fomos chamados para transformar os ambientes. E é exatamente isso que Paulo fez aqui em Atenas. E é por isso que eu acho tão maravilhoso. Sabe por quê? Eu vou começar a mostrar aqui para você agora. A história mostra que Paulo, quando chega em Atenas, a primeira coisa que ele vê, ele começa a perceber como funciona a cidade. A Bíblia diz que ele começa a reparar que havia ídolos por toda parte. A Bíblia diz que ele vê uma cidade cheia de ídolos e imagens colocadas. Talvez hoje, nos ambientes onde você está, presta atenção aqui, você não vai ver ídolos feitos de uma estátua, mas nós vivemos no mesmo lugar onde há inúmeros ídolos, onde há uma sociedade corrompida, movida pelo pecado. Agora, olha que interessante, você começa a perceber o que acontece quando alguém que é cheio do Espírito Santo olha para um ambiente como esse. A Bíblia diz então que Paulo fica indignado. A Bíblia diz então, e olha só, Paulo era um cara tranquilo, velho. Paulo chegava de mansinho nos rolês. Paulo não chegava esculachando todo mundo, não. Só que aqui a Bíblia diz que Paulo, quando ele vê a situação de Atenas, ele fica indignado. Você já viu alguém indignado com alguma coisa? Você já ficou indignado com alguma coisa? Quando você fica indignado com alguma coisa, você fala, não é possível, eu estou indignado, você quer chutar tudo. Você fica revoltado, é ou não é? Quando a gente fica indignado, a gente fica nervoso com a situação. E aqui a Bíblia diz que Paulo ficou indignado com a tamanha loucura daquele lugar, com a idolatria daquele povo, com tudo. Agora, lembra que eu falei da diferença de alguém que é cheio do Espírito Santo? A primeira coisa é que quando ele chega num lugar onde está tudo errado, há uma indignação. Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, você não precisa me responder. Mas você tem se indignado com os lugares que você passa? Você tem ficado indignado com às vezes amigos seus fazendo coisas que vocês não deveriam fazer? A primeira coisa que o Espírito Santo gera no coração de alguém quando chega no ambiente que aparentemente influencia é gerar uma indignação. Agora, tem mais, porque quando alguém que é cheio do Espírito Santo se indigna com alguma coisa, você percebe o que ele faz. Olha só, a Bíblia diz, por isso, olha só, enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso, ele ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus, e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Repara uma coisa, a Bíblia diz, por isso o quê? Por causa da indignação dele, ele ia à sinagoga todos os dias debater com as pessoas que ali estavam. Você percebe que alguém que é cheio do Espírito Santo, você percebe que alguém que está sendo movido pelo Espírito Santo, quando chega no ambiente onde está tudo errado, uma indignação é gerada no coração, mas ela não para aí, ela gera uma ação, ela gera uma ação de mudança. Paulo entende que a indignação dele não é só para ficar com ele, não, tem que gerar algo. Paulo poderia ter se adaptado, poderia ter ignorado, Paulo poderia ter ficado na dele, Paulo poderia ter feito o que muitos de nós fazemos hoje, simplesmente se afasta,
E abrindo um parênteses aqui, tem ambientes que você deve se afastar mesmo. Daqui a pouco a gente vai chegar nessa questão. Mas a primeira coisa que ele faz diante da indignação é agir, é fazer alguma coisa. A primeira coisa que eu quero que você entenda hoje, agora, é que alguém que está cheio do Espírito Santo não consegue ficar parado ou calado diante de um ambiente contaminado e tóxico. Não dá. Um ambiente de pecado se torna um ambiente onde há possibilidade de arrependimento. Meu irmão, a gente precisa olhar para os lugares que a gente está e ver se há pecado aqui. Há necessidade de arrependimento, e se há necessidade de arrependimento, há a possibilidade de eu fazer isso por alguém, há a possibilidade de eu ajudar alguém. No ambiente de doença, um ambiente doente, de pessoas doentes, não vira só um ambiente, ai que pena, não, vira um ambiente de oportunidade para que eu exerça a minha fé, orando para que pessoas sejam curadas em nome de Jesus. Um ambiente caótico se torna um espaço para demonstrar a paz de Jesus. Esses dias, eu confesso para vocês que eu não ia pregar sobre isso, mas ontem eu ouvi uma frase só que dizia exatamente isso: os ambientes que você coloca se definem quem você é. E eu comecei, eu estou dando graças a Deus ultimamente, que eu olho para minha esposa, eu falo, ela é crente mesmo, velho. Caramba, acertei. Porque esses dias ela estava num ambiente lá com uma outra galera que dança, e ela veio me contar isso de qualquer jeito, para ela nem foi nada demais. Aí ela falou assim, de uma menina que é problemática, uma menina assim, tem uns B.O. E ela viu que a menina estava com uns B.O. lá, com um problema, com dor, não sei o quê. Ela olhou e falou, se tem dor, tem cura. Se tem coração vazio, tem espaço para Jesus entrar. Ela me contou assim com a maior naturalidade. Então esqueci de contar, esse final de semana eu estava lá, aí eu peguei a menina, estava passando mal lá, você acha que acredita? Fui lá, botei a mão na menina, orei, a menina passou a dor, ficou boa, e aí depois ainda saiu falando para todo mundo que eu tinha orado com ela, e eu falei, Marina, tranquilo, sim, tá bom. Mas a verdade é que um ambiente problemático é a oportunidade para eu e você sermos a solução, e levar a solução que Jesus tem para as pessoas. Tem muita gente aqui que nos ambientes que está inserido, foge, se cala, ou pior, se molda ao ambiente, permite que o ambiente define quem é você. Tem um monte de gente aqui que não tem a coragem de se levantar como Paulo fez, quando chegou em Atenas, por medo, por insegurança, por vergonha de se expor, mas Deus não te chamou para ficar preso a esses sentimentos. Muitos de nós até nos indignamos, mas reclamamos e deixamos de agir. Jesus te chamou para testemunhar sobre Ele, em todos os ambientes que você está. Agora presta atenção nisso, para a gente passar para o próximo ponto aqui. Se você não tem conseguido enxergar em você coragem para isso, se você não está conseguindo se mover e mudar os ambientes que você está, não estou dizendo que você está errado e nem que você não presta para nada, mas hoje, meu irmão, fala para você mesmo, diga hoje, fala para você, diga hoje, eu preciso me encher da presença do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eu quero que em nome de Jesus, quando você sair daqui hoje, os ambientes que você pisar comecem a ser diferentes por sua causa. Posso falar, enquanto eu estou falando isso aqui, eu tenho certeza que Deus está trazendo na memória de muitos aqui, pessoas que você essa semana podia ter orado, pessoas que essa semana você viu em alguma situação que você poderia ter falado de Jesus para ela,
alguém que você poderia com autoridade ter colocado a mão sobre ela e dito: em nome de Jesus, você vai ficar melhor agora, porque o Deus que morreu por você na cruz é contigo agora, mas você deixou de fazer. Hoje o poder do Espírito Santo é sobre a sua vida, se você quiser, para você começar a se mover e agir diferente nos ambientes onde você se coloca. Chega de ser alguém influenciado, começa a ser alguém que influencia o ambiente que você está. Quantos na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho e até dentro de casa conseguem perceber que você é cristão? Então, em nome de Jesus, se você deseja hoje transformar essa realidade, talvez você precise dar um sinal para Deus hoje, no final desse culto, dizendo: Senhor, como Moisés falou para ele: Senhor, eu não vou se a tua presença não estiver comigo, eu não vou se a tua presença não estiver em mim, eu não quero estar nos ambientes vazio, eu não quero estar nos ambientes sendo influenciado, eu quero estar nos ambientes sendo movido pelo teu Espírito Santo e cheio da tua presença, cheio do teu poder, para que as pessoas, ao só chegarem perto de mim, percebam que há algo diferente ali. Mas presta atenção, começa com o Espírito gerando indignação na gente, uma indignação santa que gera ação. Agora, indo para uma segunda parte aqui, dando continuidade nisso, e eu quero que você preste atenção, porque eu estou construindo com vocês um conceito aqui. É importante você reparar uma coisa que a Bíblia nos mostra. A Bíblia diz, presta atenção aqui agora, tá? Não perde não, porque senão vocês vão perder. A Bíblia diz no versículo 17: por isso ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus. Primeiro Paulo ia debater com quem? Com os judeus e com quem? Os gentios tementes a Deus. Olha só, Paulo, depois da sua indignação, depois de perceber que ele precisava agir pelo poder do Espírito Santo que havia nele, primeiro ele vai debater com os judeus, que eram o povo de Israel que se reunia para a leitura da lei, para oração e ensino, e com os gentios tementes a Deus, que eram crentes em Deus, que frequentavam a sinagoga, respeitavam a moral e os valores dos judeus. Depois, primeiro ele vai para esse lugar, depois, a Bíblia diz, falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Depois de debater com os crentes na sinagoga, ele ia falar de Jesus na praça. Para quem que ele falava? Para os filósofos epicureus, que seguiam uma filosofia completamente diferente da dele, e para os estoicos. E por fim, depois desse processo, a Bíblia mostra, quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram: o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram: parece estar falando de deuses estrangeiros. Então, presta atenção aqui, então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram: pode nos dizer que novo ensino é esse? Presta atenção, a última parte do texto nos mostra que Paulo agora é levado a um lugar chamado Areópago. O Areópago, para você entender, na Grécia, era o lugar mais relevante da cidade. Era o lugar onde os caras mais inteligentes discutiam as filosofias. Era o lugar onde os juízes julgavam as pessoas. O Areópago era o lugar de referência para todo mundo. Há inúmeras citações, por exemplo, de filósofos muito conhecidos, como Sócrates, por exemplo, em lugares assim. Então olha que interessante, presta atenção, Paulo começa, depois da indignação e da ação, Paulo começa então discutindo no ambiente familiar.
no ambiente onde era mais confortável. Paulo começa a debater primeiro com os judeus que já tinham fé em Deus. Depois ele vai para o espaço público e começa a discutir sobre a cultura da cidade, e por causa dessa repercussão daquilo que ele estava fazendo, ele é levado agora ao Areópago, que era o conselho máximo da cidade. A gente consegue perceber aqui, presta atenção, que há uma progressão perfeita de influência. Começa onde há uma abertura espiritual, depois entra na arena pública e por fim chega no maior lugar de autoridade cultural. Essa progressão não é algo por acaso, não é algo descoordenado, não é algo forçado, não é algo impensado, porque Paulo sabe a importância de fazer tudo o que ele fazia dentro de uma ordem, dentro de um processo interessante, e a gente vê que esse crescimento de influência acontece quando ele segue essa ordem. E a gente vê que no reino de Deus ele funciona assim também. Deus jamais vai colocar alguém no ambiente de grande influência se essa pessoa não consegue ser influência nos ambientes pequenos. Então, essa é a segunda coisa que eu quero que você guarde. Nós não vamos conseguir mudar os ambientes que a gente passa sem ser guiados por Deus e em processos, cada coisa no seu lugar e cada coisa no seu devido tempo. Isso significa que ser cheio do Espírito Santo não me dá licença de entrar em situações pelas quais eu não estou preparado para lidar. Olha só, eu conheci uma menina na igreja há alguns anos atrás. Essa menina, ela nunca foi na escola bíblica, dificilmente ela ia. Os cultos ela não demonstrava interesse nenhum. Nas rodas de conversa, ela nunca falou sobre Jesus. E quando a gente falava sobre Jesus, ela mudava o assunto. Eu me lembro do dia que ela chegou para mim e falou: Pedro, essa semana eu fui humilhada na faculdade, numa discussão sobre homossexualidade. Aí sabe o que aconteceu com ela? Se afastou da fé, foi moldada pelo ambiente. Presta atenção, quantos de nós passamos por isso hoje? Sabe por quê? Porque a gente não segue esse processo. Eu quero aplicar esse conceito do que Paulo fez agora na nossa vida. Presta atenção. Se você entendeu hoje que Deus te chama para ser uma influência nos ambientes e para mudar os ambientes, começa nos lugares onde você já está. Começa aqui na roda de amigos seu da igreja. Quantos nós saímos depois do culto e nunca falamos sobre o que foi pregado, nunca falamos sobre aquilo que Deus está fazendo, nunca testemunhamos de nada de Deus. A gente só fala de menino, só fala de menina, só fala quem é bonito, quem não é. A gente só fala de dinheiro, a gente só fala de sexo, a gente só fala dessas coisas, fala de trabalho, fala de estudo, mas não fala sobre Jesus nunca. Paulo, sendo Paulo, ele não vai sair querendo entrar no Areópago para falar. Paulo não tenta convencer os filósofos, não, ele vai discutir com os judeus e com aqueles que já criam em Deus. Será que em nome de Jesus as suas rodas de conversa da igreja, as suas rodas de conversa dentro de casa podem começar a falar um pouco mais sobre Jesus? Será que você vai perceber que é nessa roda que Deus começa a levantar influências? Deus jamais vai te colocar num palco para falar sobre quem Ele é, se você é incapaz de falar sobre quem Ele é para quem está do teu lado agora. Tem um monte de gente que sonha porque é crente, ser influencer crente, pregar na rede social, mas não prega nem dentro de casa. Paulo começa num ambiente confortável. Depois disso, parece que ele está pronto. Aí ele começa a ir para a praça pública. Ele não vai falar com os intelectuais, ele começa a falar com pessoas que poderiam ouvir.
no lugar onde os filósofos estavam bagunçados, no lugar onde os ídolos estavam lá e os idólatras também, no lugar onde o pecado reinava. Paulo vai nesse lugar, ele fala: agora que eu já expliquei para os judeus, agora que eu já expliquei para os gentios tementes a Deus, agora eu vou começar a explicar, eu vou dar um salto aqui, eu vou dar um passo um pouquinho maior, para começar a explicar para quem não conhece Jesus, quem é Ele. Sabe por quê? Porque eu estou preparado para isso. Eu digo isso, sabe por quê? Tem um monte de gente que ignora o primeiro passo e quer só dar o segundo. Tem gente que quer sair, pegar o microfone e sair pregando na escola, mas não vem em uma escola bíblica dominical. Você não sabe nem onde está Gálatas na Bíblia. Irmão, está na hora de você acordar para a vida. Sabe por quê? Porque o ambiente quer te influenciar, mas você foi chamado para ser influência. Aí depois que Paulo vai para o ambiente público, ele começa a pregar. A Bíblia mostra que aí Deus faz o parte dele. Deus pega ele agora, o desconhecido, ou como o povo diz, o tagarela, o louco. Deus pega o cara que estava na sinagoga falando só com quem ele conhece, o cara que estava na praça pública pagando de doido. Deus pega e leva ele entre os intelectuais. Deus leva ele entre os filósofos da época, entre as pessoas mais importantes da Grécia, que era o lugar mais importante do mundo naquela época, junto com Roma. Era o lugar do pensamento. Deus leva ele nesse lugar, e aí as pessoas, o que elas falam para ele? Paulo chega lá, entra e começa a falar. Não, as pessoas viram para ele e falam assim: nós queremos ouvir sobre o que você está falando. Você consegue perceber isso? Agora a cultura se rende a Paulo dizendo: me explica o que você está querendo falar, porque me gerou curiosidade. É isso que o Espírito Santo faz no coração das pessoas, quando a gente vai seguindo o processo e falando sobre ele. E para a gente finalizar aqui, quando Paulo chega no ambiente de influência, é tipo como se você, nas suas rodas de conversa, os seus amigos da igreja quisessem te ouvir. Os seus amigos da escola, quando tiverem dor, vão te procurar. Aí depois disso, naturalmente, o líder do Connect, ou o líder de alguma coisa, ou se não tem Connect, você vai abrir um Connect na sua escola, você vai começar a falar para quem não é crente. Você vai começar a falar de Jesus para quem nunca ouviu. Até que vai chegar um dia que o diretor da tua escola, o reitor da tua faculdade, sei lá quem, vai chegar para você e vai falar: viu, explica para nós o que você está falando. Vai chegar o dia que alguém vai chegar e vai falar assim: gente, nós temos aqui, nós vamos cantar o hino nacional, mas tem um aluno ali que é tão bom, ele é diferente, faz uma oração para nós. Nem precisa ser grandes coisas. Deus pega, leva Paulo para esse lugar. Agora, para a gente finalizar, presta atenção aqui. A gente vê a estratégia de Paulo no Areópago. A Bíblia diz: então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos membros: homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto andava pela cidade reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que vos fala. Olha que coisa maravilhosa. Você parou para pensar que Paulo estava indignado, revoltado, e quando ele chega, ele não faz o quê? Não sai xingando ninguém. Paulo cria uma conexão respeitosa. Olha, eu vejo que todos vocês são religiosos, eu vejo que vocês estão buscando alguma coisa. E aí, de uma maneira muito sábia, ele usa a própria cultura. Ó, tá vendo aquele Deus desconhecido que vocês ainda não entenderam quem é Ele? É esse Deus que vocês adoram sem conhecer. É sobre Ele que eu estou falando. E aí, a partir disso, Paulo apresenta Deus, Paulo apresenta Jesus para aquele povo. A pergunta é muito simples: quais são as ferramentas que Deus tem te dado para influenciar o ambiente hoje? Quais são as ferramentas que Deus tem te dado para que você se conecte com as pessoas para apresentar Jesus? Eu lembro que teve uma época, alguns anos atrás, eu liderava um outro ministério,
e nós queríamos fazer uma aula de jiu-jitsu na igreja. Porque tinha muita gente que lutava jiu-jitsu na igreja, e tinha muita gente que eram amigos dessas pessoas que não queriam ir na igreja, porque simplesmente não queriam. A gente falou, vamos usar a ferramenta do jiu-jitsu. E eu lembro que numa discussão, uma vez com um dos líderes da igreja, ele me disse a seguinte coisa: se a cruz de Cristo não for suficiente para as pessoas, não adianta você ficar dando mata-leão em nome de Jesus. Eu falei, verdade, mas vamos esclarecer uma coisa aqui, ninguém quer dar mata-leão em nome de Jesus para ninguém, tá? A luta é uma luta, tem nada a ver com espiritualidade, mas o ponto é que ela é a ferramenta que Deus me deu para que pessoas queiram me ouvir. Sabe por quê? Porque eu uso a vocação, eu uso aquilo que Deus me deu para que as pessoas queiram estar comigo, como aconteceu aqui com Paulo. E através disso eu crio uma conexão onde eu mostro para Jesus a cruz de Cristo, e aí sim ela passa a ser o suficiente para alguém. Olha só, quais são as ferramentas que Deus te deu? Quais são as suas vocações que Deus te deu que você não está fazendo nada com elas? Quais são as conexões que você pode gerar agora na tua escola, por exemplo, na tua faculdade? Em 1 Pedro capítulo 4 a Bíblia diz: Deus concedeu um dom a cada um de vocês, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Se você tem um dom de falar, então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Se você tem um dom de ajudar, faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. Meu irmão, presta atenção, se você dança, começa a dançar para falar de Jesus, para de se esconder, começa a mostrar o que você faz aqui, começa a mostrar o ministério. Se você desenha, começa a desenhar aquilo que Jesus está fazendo na sua vida e começa a mostrar para os outros, para que as pessoas se conectem com você. Se você rima, meu irmão, começa a rimar em nome de Jesus agora. Se você desenha, se você canta, se você toca, se você prega, eu não sei o que Deus te deu, não sei qual é a ferramenta que Deus te deu, não sei qual é a tua particularidade, mas em nome de Jesus, deixa Deus usar o teu dom, o teu talento para criar conexão com as pessoas que precisam ouvir sobre Jesus. Fique em pé aí para a gente encerrar. Olha só que coisa maravilhosa. O texto termina dizendo: quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo, outros porém disseram: queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Mas alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do conselho, uma mulher chamada Damares e alguns outros. O resultado dessa ação de Paulo, sabe qual foi? Alguns não deram bola, zoaram Paulo, desprezaram ele. Se você não estiver disposto a lidar com isso, meu irmão, aí é difícil. Mas a Bíblia diz que outros ficaram curiosos e falaram: nós queremos ouvir mais sobre isso. Ou seja, havia uma oportunidade agora. Isso já é maravilhoso, amém? Só que o texto termina dizendo: houve um grupo que se juntou a ele e creu. Ou seja, houve conversão. Ou seja, o ambiente que estava prontinho para moldar Paulo foi moldado por ele. Lembra que alguns dias atrás eu preguei aqui sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, que tinham que se curvar diante da Babilônia, a Babilônia se curvou diante deles. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui de novo. Eu não sei o que Deus está querendo falar com a gente, mas Deus está batendo nessa tecla direto. Talvez é porque a gente está cheio de gente que não se posiciona nos ambientes e está deixando o ambiente influenciar. Mas presta atenção, do mesmo jeito que aconteceu isso com Paulo, vai acontecer comigo e com você também. Alguns vão te ignorar, outros vão querer depois te ouvir mais, mas alguns vão se render a Jesus pelo poder do Espírito Santo através da sua vida. Eu sei que se eu me mover, como eu disse aqui, a Marina, ela não tinha garantia nenhuma,
de que orar pela menina ia tirar a dor dela, mas ela fez, e Deus tirou a dor. Ela não tinha garantia nenhuma, mas eu sei que quando eu me movo cheio do poder do Espírito Santo, as coisas começam a mudar. Quando eu me movo nos ambientes que Deus me coloca cheio do poder de Deus, o ambiente começa a mudar. Agora, só para a gente finalizar, o texto termina com um detalhe que é maravilhoso. Ele fala que alguns se juntaram a ele e creram. Só que entre eles estava Dionísio, membro do conselho, e uma mulher chamada Damares. É interessante que Lucas, que é o autor do livro de Atos e também do Evangelho de Lucas, ele nunca menciona nomes desconhecidos, se eles não representassem alguma importância. Lucas não traz uma explicação sobre quem é Dionísio e sobre quem é Damares, mas se ele citou o nome dessas pessoas, é porque eles eram relevantes. E aí é interessante de que, como eu disse aqui, o Areópago era um conselho, era um lugar onde ficava o conselho da Grécia. Os caras mais importantes da Grécia, de Atenas, composto por líderes respeitados, intelectuais, juízes, filósofos. E a Bíblia diz que Dionísio, que era esse cara que estava aqui e creu, ele era membro do conselho. Isso significa que um dos principais pensadores daquela época foi influenciado por Paulo. Alguns relatos posteriores de historiadores, que não está na palavra, mas são relatos históricos, dizem que esse cara chamado Dionísio se tornou o primeiro bispo de Atenas e pregou ativamente o evangelho na Grécia. O que eu quero te mostrar é que Paulo, ele não ficou muito tempo em Atenas, Paulo não ficou muito tempo lá, mas a semente que ele deixou mudou o ambiente, a ponto de um dos caras mais sábios da época começar a pregar de Jesus. Às vezes a gente não faz porque fica olhando para o fruto que a gente acha pequeno demais, e às vezes é aquela pessoa que você ganhou para Jesus que vai ganhar o mundo inteiro. Então, em nome de Jesus, mudar o ambiente não significa mudar a multidão no mesmo momento. Mudar o ambiente não significa ficar atingindo todo mundo e ver aquele estádio de futebol lotado para você pregando. Mudar o ambiente às vezes é atingir pessoas que podem multiplicar esse impacto. Então, o que eu quero que você entenda nessa noite é que Jesus te chamou para mudar os ambientes. Você não foi chamado para ser só influenciado por Ele. Você foi chamado para influenciar no teu ambiente. Se o ambiente que você está frio, sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus, você começa hoje a levar o fogo que acende esse lugar. Se você está num ambiente sujo, é você que vai chegar com a limpeza, com o arrependimento e o perdão dos pecados que as pessoas precisam. Se você está num ambiente escuro, você é a luz que apresenta Jesus e a palavra dele. A pergunta é: o que você está esperando, cara? Se para isso você precisa ser cheio do Espírito Santo, o que você está esperando para pedir isso para Ele? E mais do que isso, lembra que em Atos também, quando a história conta sobre Pedro e João, que estavam sendo perseguidos pelos líderes judeus, quando eles oram por causa disso, eles oram pedindo coragem. Eles não pedem livramento, eles pedem coragem. Talvez você está cheio do Espírito Santo já, mas te falta coragem para fazer o que ninguém faz. Você tem medo de se expor? Fica tranquilo, não é você que se expõe, é o nome de Jesus que é anunciado. Se tem alguém doente onde você estiver, em nome de Jesus, tem que ser no nome dele. Você começa a orar pelas pessoas que estão doentes. Ou você deixou de crer que há cura no poder no nome de Jesus? Se há pessoas que não conhecem Jesus, está em volta de você, se você vê alguém chorando na escola, em nome de Jesus, vai lá orar com ela. Mas alguma coisa você precisa fazer, porque o ambiente que você está não está lá por acaso. Deus te colocou nesse lugar, amém? Por isso eu quero fazer algo diferente. Eu não vou abrir o altar aqui hoje, eu não quero que ninguém venha até aqui, porque eu creio que essa mensagem é para todos nós, inclusive para mim. Mas eu quero que, em nome de Jesus, já exercendo essa autoridade, como Paulo fez no ambiente familiar,
Eu quero que você procure alguém agora e você coloque a mão sobre a vida dessa pessoa e você vai começar a orar por ela agora. Eu quero duplas, monta duplas aí, começa a montar, não precisa ficar olhando para mim não. Se tem alguém que não conhece ninguém, levanta a mão aqui que a gente vai conectar você com alguém. Mas eu não quero ninguém sozinho, ó. Tem um rapaz aqui que está sozinho, tem uma menina aqui que também está sozinha, vai alguém lá com ela, pode ir lá você, Isa, vai lá com ela ali, Isa. Você, vai lá com ela lá, por favor. Tem mais alguém aqui sozinho? Se tiver alguém sozinho, levanta a mão. Eu quero duplas formadas e eu quero em nome de Jesus, você coloque a mão, põe a mão no ombro dessa pessoa agora, pode juntar vocês dois aí também. Eu quero que você coloque a mão sobre a vida dela e eu quero que com a autoridade do nome de Jesus, você comece a exercer o poder do nome de Jesus e a coragem que há em você para começar a profetizar sobre ela, que a partir de hoje ela é uma influência nos ambientes dela, e que o poder do Espírito Santo começa a ser derramado sobre a vida dela nessa noite, em nome de Jesus. Enquanto a gente canta, em nome de Jesus, erga a sua voz agora, começa a orar por quem está aí com você. Começa a profetizar agora, fala: Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida dessa pessoa uma influência a partir de agora. Eu profetizo sobre a vida dessa pessoa alguém que vai transformar o ambiente dela. Eu profetizo sobre a vida dessa pessoa hoje o poder do Espírito Santo sendo derramado diretamente do céu, e em nome de Jesus, aquilo que aconteceu com Paulo vai começar a acontecer agora na realidade das pessoas que estão aqui no Nazatim, em nome de Jesus.